Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na terça-feira da quinta semana depois de Pentecostes, rezando a missa reduzida do domingo. Então, sim, é preciso fazer justiça a Deus, fazer justiça a Deus e fazer justiça aos homens. Essas são as duas grandes justiças que devem ser feitas. O que é fazer justiça a Deus? Em primeiro lugar, é ouvi-lo, obedecê-lo, seguir os seus mandamentos, os seus preceitos, acolher aquilo, a vida divina que ele nos ordena viver. Isso é fazer justiça a Deus. Fazer justiça a Deus, enfim, é louvá-lo, é bendizê-lo, é honrá-lo, é glorificá-lo, é fazer a oração de forma honrosa. Essa é a justiça que se deve prestar a Deus. A justiça que se deve prestar aos homens é oferecer-lhes a salvação que Deus lhes deu, é a salvação das almas. Esta é a justiça para com os homens, a salvação das almas. Enfim, hoje, examinando as duas justiças que devemos prestar, o que diríamos, né? O que diríamos da justiça que devemos prestar a Deus quando o próprio antipapa Bergoglio odeia os mandamentos, não os recomenda e os diminui quanto pode e diz que aquilo é um mal, é um castigo que Deus impôs sobre os homens. Não é libertação, mas é um castigo que Deus impõe aos homens. Como honrar a Deus quando tudo o que se faz é justamente para destruir a igreja no meio dos homens, no coração dos homens. Quer dizer, olha, sinceramente, o mundo não pode mais fazer oblação a Deus. Claro que nem tem esse desejo, né? Nem se aproxima mais do altar, senão para conspurcá-lo. Né? Mas os homens antes estão interessados em se aproximar do altar de Lúcifer, a oferecer-lhe sacrifícios. Aqui já estamos falando da justiça que deve ser feita aos homens. Todo o desejo é de perdição das almas. Está tudo virado, tudo ao contrário. Tudo exatamente do lado avesso daquilo que deve ser. As leituras dessa missa calcam tanto, até ao ponto de nos aconselhar a sofrer pacientemente injustiças. O que importa é a salvação das almas. Mas não, hoje o homem, o que está acontecendo em França, queridos, e em outros países europeus, já começa tudo lá também. E isso é cumprimento de profecias, viram? Isso é cumprimento de profecia. A violência, a graça, a violência contra o homem, o desejo de assassiná-lo, de perder o homem. É isto. E as notícias que nos vêm do fronte é que são promessas de mais violência, de mais guerra, de assaltos ainda piores, de recrudescimento da guerra. São essas as notícias que surgem do fronte. Então, a lei humana, queridos, o que faz a lei humana senão encaminhar o homem para a morte? Hoje, quando se quer liberar tudo na lei humana quer ser liberado. Aborto, eutanásia,
casamento homossexual, destruição da família, comunismo, tudo sendo favorecido pelas leis dos homens. Né? A destruição total da sociedade, das nações. Né? O grande projeto para o Brasil é este. Né? Arruinar a pátria, arruinar completamente a nação. Endividá-la, torná-la pobre. Esse é o projeto. Está se realizando isso. Está se realizando isso. O homem levantou-se contra Deus e contra si mesmo, contra o outro homem, contra o próprio homem. Levantou-se contra. Não pode, nem pensa mais em oferecer um louvor a Deus que seja realmente digno, né? Que seja realmente amável. Nem pensa mais em oferecer a isso. Deixar a oferta ali, aos pés do altar, e reconciliar-se com o irmão, isso é coisa que não passa nem de longe pela cabeça do ser humano. E contudo, queridos, e contudo, enquanto isso não for feito, tudo termina, tudo acaba lá, no altar, no louvor a Deus. Como aprender isto? Como virar isto de novo para um culto a Deus, autêntico, perfeito, louvor prestado a Deus. Como virar isto? Não está nas nossas mãos, com certeza. A gente faz o que pode. E temos que continuar fazendo. Tá? E é por isso que desejamos viver bem uns com os outros, e é por isso que nós primamos pela missa tridentina, mas precisamos continuar. Sim, nós precisamos continuar. Mas não, para a humanidade aprender isto, queridos, não acontece antes dos grandes eventos. É preciso que venham. É preciso que venham os grandes eventos. Sem estes, a humanidade, ou o que restar dela, não aprenderá a aproximar-se dignamente do altar de Deus para oferecer-lhe um louvor digno da divindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.